Alô, olá, agora me escuta? Opa, agora eu liguei o microfone, dá pra gravar? Olá, eu sou a Flávia Gás, esse é o canal do Garotas Geeks e hoje a gente vai falar pra você, pessoa que está no hype de Final Fantasy VII Remake. Sim, a gente continua as análises do imaginário de personagens de Final Fantasy VII e hoje a gente vai falar do protagonista Cloud Strife, ou então Emo Retraído, que ele é um emo retraidinho assim, né? Tipo, no Final Fantasy VIII o cara é só emo mesmo. No 7 ele é um emo retraído. E eu tenho algumas curiosidades para falar sobre ele e é uma análise muito bacana. Quem fez a pesquisa foi o Denis Mercaldi. Ele não apenas manja tudo de marketing influenciador, mas ele também ganha todos os concursos de lip sync do mundo. Que ele é ótimo. Se eu fosse você, eu seguia ele, as redes vão estar no primeiro comentário. Ele faz parte do Joy, que é meu grupo de pesquisas de jogos e imaginário. O podcast do Joy está sendo mensal, mas tem um apoia-se para ele virar quinzenal. Você também pode acessar o link ali embaixo. E o podcast desse mês está chegando. Então fica de olho. Cloud Strife, o que falar do meu amigo? Porque assim, eu tenho que confessar uma coisa antes da gente começar essa análise, que é, até onde eu me lembro, quando eu comecei a jogar Final Fantasy VII com meu irmão, tinha no manual do jogo a data de aniversário dos personagens. E a Aeris, que foi a primeira análise do imaginário, você pode dar uma olhadinha lá, ela faz aniversário dia 7 de fevereiro, junto com meu irmão. E o Cloud Strife fez dia 19 de agosto, junto comigo. Então ficou esse estigma de que meu irmão era legal e eu era uma emo retraída que não ligava pra natureza. Por quê? Porque Cloud, quando começa o jogo, tá ali a super pessoa. Eu sou um super soldado, sou um super tudo, sou uma super pessoa incrível, tenho células gênovas no meu corpo que me deixam um soldado melhor, sou o supra-sumo do supra-sumo, ninguém é melhor do que eu. Eu ia falar mais coisas, mas deixa por aí. Então, ele começa assim. E daí você começa o jogo com a Avalanche, que é um grupo de ecoterroristas. A gente pode fazer análise do imaginário da Avalanche, da Byte, da Tifa. Comenta aí. E daí a galera tá do tipo, nossa, nós precisamos salvar a natureza, Cloud. E ele tá do tipo, meh. Que a resposta dele primordial para todas as situações no começo do jogo é meh. Então ele é tipo um protagonista meio anti-herói, não no sentido clássico de anti-herói, que é tipo meio vilanesco assim, mas ele não tá muito nem aí pra natureza quando começa o jogo e você fica meio Cloud. Por que, Cloud? Por que és assim? Eu não tô falando do remake, tá? Eu sei que teve algumas mudanças de personagem, a gente pode trazer, mas eu queria muito me focar no clássico, porque quer queira, quer não, mesmo que ele seja um personagem que começa muito assim, o Cloud, tem muita coisa que a gente pode falar dele. E a primeira é essa ligação com essa coisa de semideuses, semi-heróis. Não, heróis que são semideuses, especialmente na mitologia grega. Quando você pega na mitologia grega, os deuses que tiveram filhos com humanos, eles criam esse tipo de semideus. É um herói, tipo Teseu, Perseu, toda essa galera termina com eu aí, e Aquiles. Todos eles são heróis / semideuses. Como o Cloud tem essas células da Gênova, que é esse ser mitológico maravilhoso, incrível, super poderoso, no corpo dele, ele também seria aí classificado como acima do humano, ou mais poderoso do que um humano. Mas eu gosto muito como o game vai meio que cortando essa imagem que a gente tem dele. Queria começar então falando sobre isso. E falando especialmente dessa primeira parte, que é muito mais ascensional, portanto muito mais diurna. Não sei se você se lembra, mas o regime diurno é o regime da flecha, é o regime da ascensão e ao mesmo tempo da queda. Então é o regime onde esses dois opostos estão muito presentes. Que é observando prioritariamente o nome dele, Cloud. Cloud é nuvem em inglês, então a gente já começa com uma questão de olhar para os céus. Então, se a gente pegar uma interpretação diurna positiva do que é uma nuvem, Bachelard vai dizer o seguinte, no livro O Ar e os Sonhos. Em seu aspecto imaginário positivo, a função da imaginação das nuvens é um convite à ascensão,
O devaneio normal segue a nuvem como uma elevação substancial que culmina na mais alta sublimação, numa dissolução do zênite do céu azul. O céu azul seria o mais inatingível, aquilo que a gente humano fica olhando, falando, queria estar lá, queria ser um passarinho, queria cruzar os céus. Então você atinge isso, ou quem está lá são as nuvens. Então a nuvem é quase um convite para você experienciar ou viver esse céu azul perfeito. Se a gente pensar nisso, a gente está pensando nesse regime onde as coisas são bem separadas. Então ele é um herói, ele é Aquiles, Teseu, ele é um super-humano, ele é um convite para os céus. Então a gente está num regime muito diurno. Porém, contudo, spoilers, que é isso que a gente faz aqui na análise do imaginário, o Cloud não é bem isso. E eu acho que o que começa a demonstrar isso melhor é o sobrenome dele. O nome completo dele é Cloud Strife, ou seja, nuvem e conflito. A parte de conflito traz uma coisa mais pesada e carregada para essa nuvem. Como quando você olha para o céu e você fala, vai chover porque tá tudo bem cinzinha. Eu acho que a gente vai mais por aí. Quando a gente começa a olhar para a imagem da nuvem, não apenas ascensional, mas da nuvem pesada, mesmo no livro do Ar e os Sonhos, a gente já começa a ter algumas diferenças de interpretação. Por exemplo, no Ar e os Sonhos, o Bachelard vai dizer que não há necessidade de um trovão para que as nuvens façam tremer alguma coisa. Na verdade, o que ele diz é uma referência a outra coisa, mas eu vou ler a frase inteira para você, que é assim: não há necessidade de um trovão para que as nuvens, como nas tempestades criminosas de La Princesa Madeleine, façam tremer o castelo maldito do porão ao sótão. Uma nuvem tenebrosa basta para fazer pesar a desgraça de todo o universo. A questão da nuvem é que, apesar dela apontar para o céu azul, ela é passageira. A nuvem nasce e daí depois ela se torna carregada e ela se dissolve em água. A água para Bachelard é sempre um convite para a morte. Então esse nome do Cloud já começa a indicar que existe alguma coisa, existe algo nele que precisa ser visto, que precisa ser mudado ou transformado. O Cloud passa por uma transformação muito gigantesca dentro do game, exatamente por começar a entrar em contato consigo mesmo. Ele passa por uma transformação. E tem essa outra parte que o Denis trouxe que eu gosto muito, que é a seguinte: o sonhador tem sempre uma nuvem a transformar. A nuvem nos ajuda a sonhar a transformação. Nesse amontoado globuloso, tudo rola ao nosso gosto. Montanhas deslizam, avalanches desmoronam e depois se acomodam. Os monstros inflam e depois devoram um ao outro. Todo o universo se regula segundo a vontade e a imaginação do sonhador. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o poder da transformação da nuvem é muito poderoso. E se a gente começa a devanear, sonhar com relação a esse poder de transformação, a gente pode fazer tudo. Então o Cloud começa ali em cima, nesse momento super ascensional, bonito e pá. Quando ele começa a perceber que tem algo de diferente e estranho nele, ele começa a se retrair, a entrar numa caverna e a entrar num lugar que, inclusive, é um lugar bem nebuloso mesmo, se você me permite usar isso, e você vai acabar dentro da mente do protagonista. Quando você está dentro da mente do protagonista, você descobre que ele não é nada disso. Ele é um clone mal feito. Como eu disse, spoiler. Ele é um clone que não devia nem estar ali funcionando muito bem. Ele não é um herói super poderoso. Então a gente passa por um momento de queda nele, que é um momento muito importante, que ajuda a fazer essa transformação. Eu não sei se você lembra, mas quando a gente fala do diurno, diz o Gilbert Durano, Estruturas Antropológicas do Imaginário, a gente está sempre falando de uma verticalidade. Então, se existe um em cima, existe uma potencial queda. E é uma das coisas que o Bachelard vai falar quando ele fala de queda também. Ele diz que o eixo da imaginação vertical está dirigido para o alto, e a queda deve ter todos os sentidos ao mesmo tempo, deve ser simultaneamente metáfora e realidade, que é exatamente o que acontece com o Cloud. O Cloud ele tá lá em cima, se achando bonzão, e ele precisa se retrair para essa queda. O grande lance é como ele sai dessa queda, e ele sai dessa queda com uma transformação mesmo. Ao invés de simplesmente ficar malzão e falar, putz,
pois é, né? Só assim a pessoa não é tão legal assim. Ele começa a lembrar que ele pode ser muito mais do que apenas um clone. Ele pode ser muito mais do que aquilo que ele foi destinado a ser. Esse é o poder de transformação da nuvem. E, obviamente, então ele está no diurno, ele passa pelo sintético, né, onde você mistura diurno e noturno, aceita suas duas parcelas e pá, e tudo isso vai ser terminado no símbolo diurno novamente, porque afinal ele tem que salvar o mundo, que é especialmente relacionado à sua espada. A espada é um símbolo do diurno, diz Gilbert Durand, porque ela é cortante. Tudo aquilo que pode cortar a vida, separar as coisas em metades, é um símbolo diurno. Então, Cláudio, apesar de ele parecer um emo retraído apenas, ele, na verdade, carrega muitos símbolos muito mais interessantes do que eu acho que a gente imagina assim, a primeira vez que a gente joga ou à primeira vista. Então, eu espero que você tenha gostado dessa análise do imaginário. Não esquece de ir lá conhecer o nosso Apoia-se. E eu volto semana que vem com mais vídeo. Beijo!